para a gente finalizar aquela parte de crimes de trânsito, a gente trabalhou várias situações na parte de crimes, ao menos na primeira turma. Vou fazer uma recapitulação aqui do que nós já trabalhamos, tá? O pessoal que é da segunda turma, depois dei uma olhada lá no YouTube, lá no canal do curso, tem uma aula lá de crimes, não tem? De crimes de trânsito. A aula de crimes de trânsito, dá uma olhada lá, porque já tem uma parte inicial lá, tá? Então eu não vou repetir essa parte, vamos avançar. E aí vocês peguem lá aquela parte, aquela aula que está lá, e não esqueçam disso, peguem aquela aula, dê uma assistida lá naquela aula de crime de trânsito, que eu trago alguns institutos da Lei 9.099, né, eu falo lá dessa parte, da Lei 9.099. Salvo engano, acho que a primeira aula deles teve crime de trânsito. Primeira aula, né? Você lembra, Diego, se você teve crime de trânsito aqui? Você teve a segunda turma. Foi na primeira aula. Teve uma pincelada, né? Mas a primeira aula também, da primeira turma, está lá no YouTube, tem crimes de trânsito lá. Dê uma olhada, é bom assistir aquelas aulas lá, porque tem muito conteúdo importante lá, que é para outros cursos também. Tá bom? Para você entender o que é. Tá bom, né? Dá uma olhada, dá uma lida lá. Até para outros concursos, por exemplo, guarda municipal, se vier, né? Se você for testar os conhecimentos, aí pode cair alguma coisa relacionada àquilo ali. Porque se eu ler aqui no CTB, não entende nada. Não se imporá prisão, tem esse tipo de coisa aqui. Esse 301 eu já vou inaugurar com ele por isso. Os outros eu já trabalhei. O artigo 301 do CTB. Artigo 301 do CTB. Está todo mundo do CTB aí? Vamos dar uma lida? 301 do CTB. Porque eu quero inaugurar um assunto. Antes de entrar nos crimes em espécie, eu quero inaugurar esse assunto com vocês, para vocês entenderem um pouco sobre prisão. Olha o que diz o 301 do CTB. Ao condutor de veículo, para quem vai assistir online, crimes de trânsito, continuação da matéria crimes de trânsito. Ao condutor do veículo, nos casos de sinistros de trânsito, acidente de trânsito, né, que resultem em vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. O aquela está até acraseado aí. Aquela, né? Aquela vítima, né? Então houve um acidente de trânsito com vítima. Se o indivíduo prestar socorro, né, muita gente aqui? Pronto e integral. Pronto e integral socorro, não se imporá prisão nem se exigirá fiança. Essa prisão não se imporá prisão em flagrante. Como que é isso? O agente não vai conduzir à delegacia? Será que é isso? Não é isso. Não é isso. Aí eu expliquei naquela aula que é o quê? Existem 3 momentos para a prisão em flagrante. Existe a prisão captura. Existem mais de 3, mas esses 3 são os mais importantes. Existe a prisão captura, a prisão lavratura e o xadrez. Tá? Então existe a prisão captura, lavratura e xadrez. Momentos da prisão, né? Prisão captura, lavratura e xadrez. Esses são os 3 momentos mais importantes. Captura, lavratura e xadrez. Existe também a condução, né, do indivíduo, mas isso aí. Pega esses 3 aqui: captura, lavratura e xadrez. Quando ele fala não se imporá prisão, o que ele está falando? Ele está falando desse momento aqui. Existe captura. Captura existe? Se o indivíduo se envolveu num acidente de trânsito e ele foi preso em flagrante, houve uma situação de flagrância. Ele foi pego com a boca na botija. Nós vamos trabalhar o que é flagrante daqui a pouco. Mas ele foi pego com a boca na botija.
Ele estava cometendo, ele estava cometendo ou acabou de cometer a infração. Nós vamos ver lá no Código de Processo Penal o que é um flagrante propriamente dito. O que é esse flagrante nós vamos ver lá. Mas digamos que ele acabou de cometer ou estava cometendo a infração, o crime de trânsito. Essa captura vai ocorrer, vai. Essa captura significa que esse indivíduo ele será encaminhado à delegacia. Ele será encaminhado à delegacia. Mas quando chega aqui, o próprio CTB, em outros artigos, nós já visualizamos isso. Em outros artigos aqui diz: não lavrem, nesse artigo aqui, nós já trabalhamos isso aqui. Vamos lá. Deixa eu achar o outro artigo que fala disso aqui também. Lá no 291, 74, 76 e 88 da Lei 9.099. Nós trabalhamos essa Lei 9.099. Deixa eu abrir a Lei 9.099 aqui. Tá com ela aí? É, 9.099? Vê o artigo... Artigo 74? Não, 74 não. Vê o 74, 76 e 88. Rapidinho que eu vou te falar qual é. Tem que ler, não? Só lê só o comecinho. 74. A composição dos danos civis. Esse aí da composição civil. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública condicionada. Não, também esse não. É o 88. Vai no 88. Eu acho que não é nem desses 3 artigos, não. É um outro artigo que tem. Me presta a ler aqui, amigo. Essa minha está apagada embaixo, atrás. O último. É no 69, tá? Mas o que acontece? Pelas regras da Lei 9.099, eu trabalhei naquela aula com vocês, na outra aula, eu trabalhei o seguinte, que a maioria dos crimes do Código de Trânsito eu aplico a Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais Civis e Criminais. E essa lei vai dizer que eu não vou impor prisão em flagrante. Tem uma redação parecida com essa aqui do 301. O 301 diz: não se imporá prisão em flagrante. Ele está dizendo o seguinte: ele está dizendo, delegado, não lavre auto de prisão. Quando chega aqui, nessa fase aqui, o delegado de polícia, ele não vai lavrar auto de prisão. Ele não lavra auto de prisão. O que ele lavra? Quem estou comigo? Lavra TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Por que ele não lavra o auto de prisão? Porque o auto de prisão serve como verdadeira portaria, diz o CPP, portaria de instauração de inquérito policial. E a Lei 9.099, que é aplicada aos crimes de trânsito brasileiros, não quer inquérito policial. Eles não querem inquérito policial. Eles não querem auto de prisão em flagrante. Eles querem o quê? TCO. Eles querem termo circunstanciado de ocorrência. Por quê? Porque eu não quero levar esse cara para o xadrez. Eu quero liberar esse indivíduo. Eu quero que esse indivíduo responda em liberdade. Ele vai responder? Ele vai responder. Mas ele vai responder em liberdade. A Lei 9.099 vai dizer o seguinte: que quando lavra-se o termo circunstanciado de ocorrência, esse autor do fato, o autor do crime de trânsito, esse autor do fato, ele vai ser encaminhado diretamente para o juizado. O delegado vai pegar esse indivíduo, vai colocar na viatura e vai levar imediatamente para o juiz. Isso acontece na prática? Claro que não. Mas existe uma outra opção. Ou o delegado de polícia leva o autor do fato imediatamente para o juizado, ou o autor do fato se compromete a comparecer
a todos os atos do processo. Então são duas situações. Lá para TCO, não se impõe xadrez, certo? O indivíduo que praticou o crime de trânsito socorreu, prestou pronto e integral socorro à vítima, ele não vai para xadrez. Não se imporá fiança. Fiança é para o cara responder em liberdade. A lei está dizendo, esse cara vai responder em liberdade, independentemente de fiança. Nem auto de prisão em flagrante para gerar inquérito policial eu quero. Eu quero o quê? Termo circunstanciado de ocorrência. Beleza? E aí esse cara ou é encaminhado imediatamente para o juizado ou se compromete a comparecer a todos os atos do processo. E se ele não quiser se comprometer? Aí prisão dele. Aí prisão. Porque ele tem duas opções. Ou o delegado leva imediatamente ao juizado, ou ele se compromete. Aí pode falar, não vou me comprometer nada. Eu sou bicho solto. Não problema teu. Então vai só dele. Entendeu? Então existem as opções. Tá? Beleza? A regra é não se imporá prisão. Em flagrante. Tranquilo? Todo mundo pegou isso aqui? Essa é a regra da Lei 9.099, que na maioria das vezes será aplicada nos crimes de salvo em 3 situações que nós estudamos aqui. Nós já estudamos, está aí no próprio CTB. Quando que eu vou afastar a Lei 9.099? Tem 3 situações lá. Quando o indivíduo estiver a mais de 50 km, lembra daquela regrinha? Lembra da regrinha? É álcool, corrida, né? Álcool, Corrida. estiver participando de corrida, de competição, corrida, ou estiver a mais de 50 km por hora, não é isso? É a mais de 50 ou a 50? A mais de 50. Procura no caderno aí. É a mais de 50 ou a 50 km? Mais de 50. Mas acho que é mais de 50%. É a mais de 50 ou 50? É assim? Nós discutimos isso aqui em sala. Eu falei para vocês, não é mais 50, é a 50. 50 ou mais. 50 inclusive. Beleza? Então lembra disso aí, senão você vai ficar para a prova. Tá? Esse TCO é só quando não for prisão flagrante? TCO é para as infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Prisão temporária? Eu já falei isso aqui para vocês. Eu falei, a maioria dos crimes de trânsito são infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo são aquelas, todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não excede a 2. Depois nós vamos trabalhar os crimes em espécie. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma infração de menor potencial ofensivo. Essa aqui eu não posso impor prisão. Tá? O que é uma infração de menor potencial ofensivo? Todas as contravenções penais. Trazendo para o CTB, todos os crimes de trânsito aqui, cuja pena máxima não excede a 2. Então, pena máxima até 2 anos, infração de menor potencial ofensivo. Qual é a regra? Não se impõe prisão de flagrante. A regra. Toda regra tem exceção. Isso. Para a gente entender um pouco o que é prisão em flagrante, coloca no capítulo, coloca coloca no título no seu caderno assim, ó, prisão em flagrante. Vamos trabalhar um pouco aqui, prisão em flagrante. Porque senão o cara fica, o que é um flagrante propriamente dito? Eu preciso saber o que é uma situação de flagrante e o que não é um flagrante. Então nós vamos trabalhar agora. Nós vamos recorrer ao artigo 1.000.
301 do Código de Processo Penal. Coloque aí. Prisão em flagrante. (301 a 310 do CPP. CP ou CP? CPP, Código de Processo Penal. É o 310, deixa eu dar uma olhada aqui. É o 310. Isso aí, é o 310, tá? Esse é o capítulo da prisão em flagrante. Agora vocês vão saber o que é prisão em flagrante. Não se imporá prisão em flagrante, Diego. Mas o que é prisão em flagrante? Eu preciso saber. Porque senão você não consegue trabalhar. Eu já disse que a prisão em flagrante ela tem 3 momentos. Todo mundo sabe: captura, lavratura e xadrez. Agora, nós temos o 301 que vai dizer assim: ó, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, o 301 ele já traz 2 modalidades de prisão em flagrante. Nós temos aqui o flagrante. Deixa eu ver como eu vou chamar aqui. O flagrante, o primeiro não é o compulsório, o primeiro é o flagrante discricionário. Um flagrante discricionário é o que a gente chama de exercício regular do direito. Qualquer do povo, Rafa, qualquer do povo poderá não dever. É um de qualquer do povo é o flagrante discricionário. Eu faço o que quiser. Exercício regular do direito. Exercício regular do direito. Esse é o primeiro pedaço, Diego, do 301. Qualquer do povo poderá. Agora tem outro pedaço. E as autoridades policiais deverão. Agora é o flagrante compulsório. Compulsório. Aí vou botar aqui, ó, para vocês saberem. Povo. Qualquer do povo. Agora aqui, ó, vou botar polícia, tá? Polícia. Se esse aqui é um flagrante compulsório, não é um exercício regular do direito, é o que, Jéssica? Esse aqui é um estrito cumprimento do dever legal. Qualquer do povo poder, exercício regular do direito. As autoridades policiais dever, estrito cumprimento do dever legal. A polícia prende porque é uma obrigação dela. Ah, não vou prender porque é meu amigo. Está praticando crime. Não vou prender a pedido do deputado. Estou praticando corrupção passiva privilegiada. Deixei de fazer alguma coisa no meu ato de ofício. Não prendeu por quê? Aqui é um estrito cumprimento do dever legal. Em cima do exercício. Em cima do exercício regular do direito. Embaixo, estrito cumprimento do dever legal. O agente de trânsito. Vamos trabalhar agora o agente de trânsito.
o agente de trânsito do Detran, ele visualizou o crime de trânsito. Ele visualizou ali o crime de trânsito, o indivíduo soprou o etilômetro, por exemplo, e deu índice criminal. Qual é o índice criminal? 0,34. 0,34 eu considero 0,30, né? Por causa da margem de erro. Lembra disso? Deu 0,30, crime. Só que quando o indivíduo sopra o etilômetro, tem que dar quanto? 0,30 é 4. Se der 0,30, eu vou tirar 4, porque o etilômetro funciona assim. Qual é a margem de tolerância pela resolução? Isso depois aumenta a margem, lembra que eu falei para vocês? Ó, dá uma olhada na tabela que depois aumenta. Mas a margem inicial, se o cara soprar 0,30, eu vou considerar 0,26, porque tem uma margem de tolerância. Para dar 0,30, ele tem que dar, no etilômetro tem que dar quanto? 0,30 é 4. Aí eu tiro a margem de erro admissível de 0,04, fica 0,30. Deu 0,30 ou 6 decigramas. Tem isso também por litro de sangue? Também tem isso aí. 6 decigramas por litro de sangue. Crime de trânsito. O agente do Detran presenciou essa situação. Agente do Detran é a polícia? Não. Ele é obrigado a conduzir o indivíduo? Sim. Não. Ele é polícia? Existe lá no Detran, existe os Detranilícia. Existe os Detranilícia. Eles acham que eles são polícia, eles querem levar ele para a delegacia. Enquanto uns fogem da delegacia, tem um lá que fica procurando pelo ovo. Então, os Detranilícia. O Detranilícia leva. O Detran não é obrigado a levar. Se ele quiser levar, se você achar legal a peça para a delegacia, ficar lá arrumando o caso inteiro, aí ele vai. Tá? Tranquilo, gente? Normalmente não gosta. O motorista, então, fica. O motorista que leva os agentes, aí que fica revoltado. O cara está lá dormindo na operação, aí, e de repente, o indivíduo. Fábio, acorda aí. Vamos para 78 DP. O Fábio estava sonhando lá, cara. Ele queria dormir, depois tem que levar todo mundo em casa. Aí o cara acordou lá para levar. É porque ele quis, porque ele não é obrigado. Qualquer do povo poderá exercício regulador. O indivíduo que não é polícia, ele é qualquer povo. Nesse sentido, ele é qualquer povo. Ah, mas é um agente público, sim. Mas ele não é polícia, não é obrigação dele. As autoridades policiais dele. Então aqui é um estrito cumprimento da lei legal. Polícia conduzindo o cidadão até a delegacia, o agente de trânsito tem que ir junto? Em regra, não. Só se o agente de trânsito for mané. Porque tem os agentes de trânsito que são mané. O cara está conduzindo o veículo sem placa. Aí o agente de trânsito fala, eu vi que ele está sem placa. Ah, você viu? Então você que vai junto com o policial, porque você que viu, o agente de trânsito disse que viu. Entendeu? Eu nunca via nada. Eu ficava só lá dentro da barraquinha. Que aí eu não via nada, eu só via a auto de infração chegando, eu fazia isso aqui, aquilo ali. Agora tem uns agentes que eles são espetaculares, excepcionais, são os detalhistas. Eles podem verificar tudo. Pode botar lanterna no carro dos outros, verificar a transmitância luminosa, eles gostam. Eles são amostrados, entendeu? Então aí depende do agente. Se o agente falar assim, eu vi, você viu, então você que lá. Porque o policial fala isso, o policial fala, você que constatou. O policial não viu nada, ele não queria ver, o policial estava tapando o olho para não ver. Porque ele não queria ir à delegacia, mas é o agente do trânsito falou que ele queria. Entende? Mas não é uma obrigação, é isso que eu quero que vocês entendam. É o exercício regular, eu posso. Agora esse cara aqui, beleza? Tranquilo? Essas duas situações aqui, tanto o exercício regular do direito quanto o estrito cumprimento do dever legal é o quê? Isso aqui, esses dois institutos jurídicos, nós estamos numa aula de trânsito, nós estamos falando de direito de trânsito e de direito penal, esses dois institutos jurídicos aqui, se você recorrer ao artigo 25 do CP, vai estar lá assim, são causas que excluem o crime. Isso aqui são causas de exclusão da antijuridicidade. Antijuridicidade.
São causas de exclusão da ilicitude. Porque, veja bem, cercear o direito de liberdade de alguém é crime, não é? Cárcere privado. É cárcere privado, você cercear o direito de liberdade de alguém. Mas esse cara estava em flagrante delito, estava praticando crime em flagrante delito, eu posso cercear o indivíduo da liberdade. Porque cercear da liberdade é o quê? Cárcere privado. Só que eu estou amparado, eu estou acobertado nessa situação de flagrante por uma causa de exclusão da ilícita. Eu estou amparado, acobertado pelo exercício regular do direito ou pelo estrito cumprimento do dever legal. E aí eu não estou praticando crime. O indivíduo que está prendendo, que está cerceando o outro da liberdade, não está praticando crime porque está amparado pelo artigo 301. Qualquer povo poderá e as autoridades policiais dever? Não. Beleza, tranquilo. Vou apagar aqui. Lá no 25 do CP traz mais duas situações de causa de exclusão. Quais são as outras duas situações? Legítima defesa e estado de necessidade. Está com o CPP aberto? Não. Nem dá para comprar. Vamos lá. 302. Eu vou lendo aqui então, já que você não está com o CPP aberto, não tem problema. Agora nós vamos entrar no que é flagrante. 302. Considera-se flagrante delito. Isso aqui que é um flagrante delito. Se não for uma situação dessa, não é flagrante delito. O que é flagrante delito? Inciso 1. Está o quê? Cometendo. Está cometendo. Inciso 2. Ou acaba de cometer. Ou ele está praticando a infração o crime de trânsito, ou ele está cometendo, ou ele acaba de cometer. Aqui, se ele está cometendo, ele está em que fase do crime? Existe um caminho do crime que eles chamam de intercrimes. Intercrimes é o caminho do crime de trânsito. Ele está em que fase aqui, Jéssica? Você que estudou na turma da Polícia Civil, ele está na fase de execução. Ele saiu da fase de cogitação. Depois ele passou pela fase de preparação e entrou na fase de execução. Ele está cometendo. Ou ele acaba de cometê-lo. Se ele acaba de cometer o crime, ele já praticou os atos executórios. Ele já acabou. Só que ele ainda não se, como diz a doutrina, ele ainda não se desvencilhou do locus delicti. Ele ainda aqui, ele já terminou a execução do crime. O crime, já houve a consumação do crime. Se ele já acabou, o ato executório não está mais. Ele não está mais executando o crime. Ele já praticou todos os atos executórios. E esse crime já se consumou, ou talvez pode ser que tenha ficado na tentativa também, né? De repente, ele já praticou todos os atos executórios, mas ainda não se consumou, porque o crime ficou na tentativa, por exemplo. Beleza. Mas ele já praticou todos os atos executórios. Mas ele ainda não se desvencilhou do locus delicti. Ele ainda não se desvencilou do local do delito. Ele ainda está no local do delito. Ainda está sob justiça, ainda está com a faca ali no local. Beleza? Então, nesses casos aqui, isso aqui é caso de flagrante delito? Sim. Rafa, ele está cometendo ou acaba de cometer. Esse aqui é o que a gente chama de flagrante, aí eu quero que você coloque. O inciso 1 e o inciso 2, o inciso 1 e o inciso 2, isso aqui vai te ajudar demais nas provas de concurso, tá? O inciso 1 e o inciso 2 é o chamado flagrante próprio. Esse aqui é o flagrante propriamente dito. Próprio.
Esse aqui é o flagrante? Próprio. O flagrante propriamente dito é o que mais se aproxima da palavra flagrante. Porque, veja bem, Flávio, meu amigo, quando a gente fala assim, flagrante, o que vem na sua cabeça? Foi pego no flagrante, no ato. Foi pego no ato. É o verbo flagrare, né? Que significa queimar, arder. Está queimando, está ardendo. Isso aqui é o que se aproxima mais da palavra flagrante. O flagrante que a gente conhece, na acepção da palavra, é esse aqui. Mas para o CPP, o flagrante vai além. Existem outras situações, nós vamos ver abaixo, que o indivíduo não está mais praticando o ato, mas nós vamos considerar flagrante. Aqui ele está praticando, certo? Aqui ele foi pego com a boca na botija, com a mão na massa. Aqui ele foi pego com a mão na massa. Esse é o flagrante próprio, real, flagrante real. Ou também conhecido como flagrante perfeito. Flagrante próprio, real ou perfeito. Oi? Agora vem os incisos 3 e 4. Agora vem os incisos 3 e 4. O que diz o inciso 4 aí? 3, não? O 3, É perseguido. Vai, É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Como que é esse aí? Agora o inciso 3, né? Inciso 3, ele é perseguido. Vamos lá. O inciso 3 é um inciso em que há perseguição, né? Perseguido. Ele é perseguido logo depois, logo após, alguma coisa assim, né? Isso, logo após. pela autoridade. Ele é perseguido logo após pela autoridade. O que é perseguição? Ele é perseguido, mas o que se considera perseguição? Existe a Constituição 298 do próprio CPP que vai trazer o conceito de perseguição. Não precisa procurar. Mas o que é essa perseguição? O próprio CPP vai dizer que esse conceito de perseguição é aquele em que não há pausa. Não pode ocorrer uma interrupção na perseguição. O indivíduo, uma vez que a polícia está no encalço desse sujeito, ele vai no encalço do sujeito, não pode mais interromper a perseguição. Interrompeu a perseguição, acabou o flagrante. O conceito de perseguição, você precisa saber isso. Para que haja flagrante, o indivíduo é perseguido. E para que se fale em perseguição, eu preciso lembrar, não pode ocorrer uma interrupção. Ele sai do encalço do indivíduo. Porque ele está vendo o indivíduo, ele sai em perseguição. Ou porque Caio Mévio disse que esse indivíduo foi por esse lado, ou que foi por aquele lado. X9, né? X9 está na comunidade. O cara nem grita, nem fala, não pode ninguém ouvir. Não sei para onde ele foi não. Não sei de nada. Aí o policial vai no encalço desse sujeito. Enquanto houver essa perseguição, eu posso falar em situação de flagrante. Essa perseguição pode durar quanto tempo? Aí as pessoas dizem, 24 horas. Não tem tempo. Essa perseguição ela pode perdurar por semanas. A perseguição. Se esse indivíduo... Porque o cara fala assim, só vou me apresentar amanhã para eu sair do flagrante. Não, isso não existe, não. Se vou me apresentar amanhã para sair do flagrante. O indivíduo, se ele está sendo perseguido, pode durar semanas essa perseguição. E assim que ele for
capturado, eu vou dizer, está preso em flagrante. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Esse flagrante é um flagrante esquisito, não é? Esse não é o cara que estava ali com a boca na botija e foi pego com a mão na massa. Esse flagrante aqui, se esse aqui é o próprio, que flagrante é esse aqui? Esse aqui é o flagrante impróprio. Esse aqui é o flagrante impróprio. Quem não gosta do nome próprio, também vai usar qual nome? O que acha que é real, esse aqui vai ser o irreal. Estranho, né? Ah, foi um flagrante irreal. Eu preciso de uma coisa que não existiu, né? Loucura, flagrante irreal. O aluno viu um troço desse na prova e falou, cara, flagrante irreal. Sabe um flagrante lá de Marte? Irreal, imperfeito. Porque quem não gosta dos outros nomes, né, não vai usar também aqui, não vai usar o irreal, vai usar o imperfeito. Aí como cada doutrinador quer vender seu livro, não bastou esses nomes. Também conhecido como quase flagrante. Quase flagrante. Estava em flagrante ou não? Quase flagrante. Olha o nome. Não era flagrante. Isso aqui é um flagrante. Eu falei, ele está em flagrante. Mas ele também é chamado de? Aí você vai dizer que o quase flagrante, o cara não estava em flagrante, não, tá? Não, foi um quase flagrante, então não é flagrante, não é flagrante. A doutrina considera que é um flagrante, mas o nome é quase flagrante. Beleza, tranquilo? A interceptação telefônica contaria como perseguição também? Interceptação telefônica? Não. Interceptação telefônica é... A natureza jurídica que a gente fala assim, a natureza jurídica da interceptação telefônica tem a natureza jurídica de prova, é um meio de prova, tá? Aí lá no capítulo de provas você trabalha a interceptação telefônica, é um meio de produzir provas. A natureza jurídica não é de prisão, tranquilo? Beleza, gente? Então qual que é o quase flagrante? É o que é perseguido. Tem o inciso 4 também, né? O inciso 4. Ele é encontrado logo. Olha só, esse negócio de logo depois, logo após, que um aí é logo depois e o outro é logo após, né? Qual é a diferença de logo após para logo depois? Depois já aconteceu. Não, é a mesma coisa. Logo após e logo depois tem diferença. É porque teve um aluno uma vez que falou assim, professor, não, esse aqui eu botei errado porque ele trocou logo depois pelo logo após. Mas cara, não tem diferença nenhuma. Olha só, logo após a aula, vamos para ele tomar um café? Logo depois da aula vai tomar um café, qual a diferença? Não tem diferença nenhuma, tá aí? Se o cara colocar assim, ó, lá no perseguido, é logo após ou logo depois? O perseguido é logo após. É logo após. Aí o cara coloca assim, ó, o indivíduo foi perseguido e logo depois foi capturado. Mas lá está o que? Logo? Diferença, não tem erro nenhuma na questão, tá? Não vai ficar com essa crise existencial na sua cabeça, não. Você está tudo errado. Trocou logo após ou logo depois, não tem diferença nenhuma. Tá bom? A diferença aqui é porque um houve perseguição, no outro não houve perseguição. No outro, o indivíduo foi encontrado logo depois ou logo após, tanto faz, com instrumentos, papéis, não é isso que está aí? Armas, objetos. Objeto, ele foi encontrado. Que façam presumir que ele. Que façam presumir que ele é o autor da infração penal. Ele foi encontrado com a bolsa idosa ali, acabou de ser assaltada na esquina idosa, fica com a bolsa de mulher. Mas que deve estar andando com a bolsa de mulher assim, agora ele ficou mais macio, o que está acontecendo? Ele gosta?
Não, ele não é de bolsa de mulher. É porque ele tinha furtado. Aí ele foi encontrado logo após, ou logo depois, com instrumentos, com a bolsa, com isso, com aquilo, com o celular. O cara está com 10 celulares, será que ele é vendedor de celular? Na mochila? Não, é porque ele furtou. Coloca a senha aí, eu não sei a senha. Aí quando vai abre o celular, foto de uma mulher. É estranho, é namorado. Ele vai dizer isso, o cara é sagaz. Quer dizer, ele é um ladrão. E ele foi encontrado logo depois, com instrumentos que fazem presumir ser ele, o autor. Aqui já tem uma palavra que nos ajuda. Que flagrante é esse? Esse é o flagrante chamado flagrante ficto ou presumido. Presumido. Flagrante ficto, presumido, assimilado, também tem essa palavra, assimilado. No trecho, Flagrante ficto, presumido ou assimilado. no inciso 3 também, o terceiro, Uhum. também fala assim: é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que também faça presumir ser autor da infração. Sim, Também usa esse faça presumir, mas só que ele não. Mas tem que tomar cuidado, porque aqui, quando falar em perseguição, falou em perseguição, eu vou pensar em qual flagrante logo. Não. Real. Agora toma cuidado. Sebrasco é uma desgraça. Que ela faz assim. Olha o que a Sebrasco vai fazer. O indivíduo foi perseguido. Médio foi perseguido pela polícia por uma semana. Depois disso, a polícia cessou a perseguição. Um dia depois foi encontrado com instrumentos que faziam presumir ser ele o autor da infração. Eu quero ver agora, qual é o flagrante? Eu tenho que lembrar. Se teve uma interrupção, o flagrante da perseguição caiu. Ficou com o flagrante. O ficto presumido, assinado, tá? Os dois não tem copo. Beleza? Mas para ser flagrante, não deveria ser logo após? Porque no caso já passou uma semana, acabou-se a perseguição, acabou-se tudo. Após. Logo após. Qual é o lapso temporal? A lei diz? 24 horas depois? Não, a lei não fala nada. Aí vem o STF e diz, pode durar semanas e até meses. É o que diz o STF. Essa perseguição, lembra de um cara que foi perseguido na mata, lá no Lázaro, entrava em mata daqui, dali, não achava um indivíduo. Ele foi perseguido, não acabou a perseguição. Tranquilo? Lázaro, né? Terrorista lá daquela região lá. E aí, quando ele foi preso, na verdade ele não foi preso, né? Ele resistiu, né? Aí, legítima defesa, segundo os policiais, legítima defesa. Né? Ele foi abatido, né? Mas quando foi uma mulher, né? Isso aí. Faz tempo, né? Flagrante, ficto, presumido ou assimilado. Tá? Tranquilo, gente? Esses são os flagrantes que estão aí no CPP. Tá? Então, quando cair na prova crime de trânsito, eu preciso saber: vou impor prisão em flagrante ou não? Primeiro eu preciso saber de quê? Esse cara está em situação de flagrância? Correto? Esse cara está em flagrante delito? Como eu vou saber se ele está em flagrante delito? Ele está cometendo, acaba de cometer, é perseguido ou é encontrado? Quer tirar uma foto? Existe um outro flagrante, aí agora são flagrantes doutrinários, mas eu vou colocar aqui para vocês.
para o seu caderno. Existe um flagrante chamado flagrante esperado. Esse é junto com o flagrante delito? Ou é separado? Pode colocar na situação de flagrante delito aí também, tá? São situações de flagrante delito. Isso tudo é flagrante, tá? Flagrante, delito, esperado. Eu tenho um flagrante, também chamado de flagrante preparado. Eu tenho outro flagrante, também chamado de flagrante Eu também tenho outro flagrante chamado flagrante postergado. Eu tenho outro flagrante chamado flagrante por apresentação. Eu tenho outro flagrante também, deixa eu ver se eu acho que é muito pouco explorado em prova, mas sei lá, né? Deixa eu colocar aqui. Isso eu lembro que eu esqueci o nome esquisito. Tem aqui na internet, é difícil de achar uma coisa flagrante. Depois eu acho e coloco lá no grupo para vocês, tá? Flagrante. Não vou lembrar. A mente falhou agora, tá? Mas é um pouco explorado, mas vai, sei lá, né? Flagrante esperado, preparado, forjado, postergado e flagrante por apresentação. E tem esse outro que depois a gente trabalha. O que é um flagrante esperado? Esse flagrante eu já coloco para vocês aqui. É um flagrante legal. Isso é um flagrante legal. Flagrante diferido. Não, não é o diferido não. O diferido é esse aqui, ó. Postergado, diferido, ação controlada. Flagrante, aí cada um bota um nome, demorado, aí cada autor vai trazendo um nome. Esse aqui é o diferido, postergado, esse aqui. Vamos lá? O que é um flagrante esperado? O flagrante esperado é o seguinte: para que haja crime, lembrando lá do intercrimes, para que haja crime, o próprio Código Penal vai dizer: o crime, ele precisa ao menos ser tentado. Para que haja punição, o crime precisa ao menos ser tentado. E como que é essa tentativa? Para que haja tentativa, o sujeito precisa iniciar os atos de execução. Vê se faz sentido na sua cabeça. O supermercado Superpreço, por exemplo, ele instala câmeras. Instala ou não instala? Para que ele instala aquelas câmeras? Será que é para ficar olhando o bem-estar dos funcionários? Será que é para, se algum funcionário passar mal, prontamente eles têm todo um aparato lá para socorrer esse funcionário? Será que o funcionário está com calor? Claro que é isso, eles não estão preocupados com o funcionário. Eles estão preocupados com o furto. E aí o que eles esperam? Eles esperam que alguém vá furtar. E aí colocam câmeras, colocam segurança. Tranquilo? Eles fazem isso. Imagina que nessa escola aqui eu vou me dar azar porque minha filha estuda aqui.
uma escola Em outro país. lá perto da casa de Mévia. Naquela escola existe um indivíduo rondando, um sequestrador de criança. Cai, terrorista, sequestra criança. A polícia vai fazer o quê? Visualizou o cara. Cara, sequestrador de criança. A polícia vai ficar no encalço dele, vai lá. Mas a polícia sabe que é Caio e que suspeita que ele é o sequestrador. Mas Caio está praticando um crime? Não. Está praticando. Caio pode ser preso aí em flagrante? Não. Mas a polícia faz o quê? Faz a tocaia. A polícia faz a tocaia. Coloca vários agentes ali sem uniforme. Coloca um agentes ali à paisana. Os agentes estão por ali. Esperando o quê? Esperando que aquele indivíduo adentre nos atos executórios. Quando está passando por aquela criancinha que vai embora para casa sozinha, né? Com medo do lobo mau, criancinha, com mochilinha, para cá. Aí quem está atrás? Cai, o lobo mau. Aí quando ele mete a mão na criança, ele vai jogar dentro do carro a polícia. Está preso aí? Flagrante. Esse é o flagrante esperado. É esperado por quê? Esse não é o postergado. Esse não é o flagrante diferido. Esse não é a ação controlada. Esse é o flagrante esperado. Esperado por quê? Porque antes disso a polícia não pode prender. Porque o indivíduo não está em situação de flagrância. Entendeu? Que é o flagrante esperado. Aí veio parte da doutrina dizendo: esse flagrante é ilegal. Porque a polícia já estava ali esperando, então esse crime não poderia se consumar nunca, porque a polícia já estava ali. Não, errado. A polícia estava ali como forma de prevenir. A polícia, ela não induziu o cara a praticar crime. Ela só estava ali fazendo a vigilância. Aí esse tipo de câmera, teve até súmula do STF, do STJ, não me lembro agora, dizendo que a vigilância eletrônica por meio de câmeras instaladas em estabelecimentos, não configura um flagrante legal. O flagrante é legal. Tranquilo? Beleza? Legal? Todo mundo entendeu que é o flagrante esperado? Esse é o flagrante esperado. Esse flagrante esperado, ele não se confunde com o flagrante preparado. Esse flagrante preparado, ele também é conhecido como flagrante provocado, tá? É o flagrante também chamado de delito de ensaio. Eles chamam de delito de ensaio, né? Ou provocado, ou flagrante por obra do agente provocador. Aqui, esse flagrante preparado, há uma provocação. Agora já se lembrou do flagrante preparado. O flagrante preparado, ou também chamado de provocado, né? O delito de ensaio. Como que é esse flagrante? Esse é diferente. Esse aqui é assim, Nesse aqui existia uma vigilância. Esse aqui, eu sei que Mévio é o terrorista daquela área do Parque Hotel, aquela área mais deserta, a área do Parque Hotel. Ele é um terrorista ali, ele anda por ali agarrando as meninas, o terrorista, né? O tarado, né? Antigamente chamava de tarado, mas tem um tarado solto aí, é o tarado Mévio. E aí a polícia está sabendo desse tarado, que já fez várias vítimas ali naquela localidade. Aí o que a polícia faz? A polícia pega uma moça policial, hoje que não falta são mulheres na polícia, é uma moça policial, maquiagem, aquela roupa toda, saia curtíssima, quer dizer, coloca aquela saia curtíssima, aquele salto, ela vai sozinha ali. Aí quem está passando ali? Mévio, tarado. Quando o Mévio tarado vê aquela mulher, ele vai fazer o quê? Vai atacar. Quando ele ataca, está preso em flagrante. Aí foi o flagrante
Preparado. De repente o cara não era nem estuprador, não era nem tarado, era Caio. Mas dentro da cabeça dele já tinha algumas sementes do mal, mas nunca tinha, estava até se segurando. Só que ali foi uma provocação tão grande que ele não resistiu e praticou crime. Quer dizer, nesse caso aqui, o que o Estado está fazendo? Está colocando uma isca. Lembra da isca? Cuidado com os filmes. Porque os filmes assim, ó. Mévio, mordeu a isca. Vai lá, prende ele. Que isca? O Estado não pode colocar isca. Colocou isca, acabou com o flagrante. O flagrante é ilegal. O flagrante preparado é um flagrante ilegal. Beleza? Aí o STF diz por 2 motivos. Primeiro, um motivo de ordem moral. O Estado ele não pode fomentar a prática do crime. Ele não pode ficar colocando isca para não cair na isca e praticar crimes. Ele não pode ser um fomentador de crimes. Então o Estado não pode fazer isso. Colocou isca, esquece flagrante. Beleza? E por um outro motivo. Qual outro motivo? Esse crime ia se consumar? Nunca ia se consumar. Por quê? Porque quando o cara vai praticar o crime, a polícia tem que ser. Jamais seria possível consumar-se esse crime. Então, esse flagrante preparado, na verdade, trata-se de quê? De um crime impossível. O que é o crime impossível? O que é o crime impossível? O crime impossível é aquele que, por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, não há como consumar. Médico poderia usar qualquer meio ali, esse crime ia se consumar? Não. Ineficácia absoluta do meio. Poderia usar o meio que fosse. Está cercado. Não ia se consumar. Então trata-se de um crime impossível. Então você coloca aqui, no flagrante preparado, você coloca assim, ilegal. Aí você coloca, trata-se de crime impossível. Então, na teoria, ele não é admitido. Ele não é admitido. É um flagrante ilegal. Não é admitido. Há um tempo, eu lembro do caso do Maníaco do Parque, lá usaram uma situação dessa daí, cara. Maníaco do Parque? É assim, eu não realmente... Mas tem muito tempo, eu não sei se isso... Teve uma época que houve um debate muito forte sobre isso, né? Se seria ilegal ou não. Eu até achei que fosse esperado, os policiais ficarem esperando ali, né, para poder pegar o cara. Não, isso aí está simulado. Esperar é uma coisa. Colocar isca é outra. Esperar é uma coisa. Você sabe que o vagabundo está agindo naquela redondeza. Vou colocar policiais apaisando. Vou colocar agentes infiltrados. Isso eu posso fazer? Eu posso. O que eu não posso é fomentar a prática do crime, segundo o STF. Eu não posso colocar isca. Pegar uma policial, 20 anos de idade, no seu auge, malha todo dia na Abessante. Tá uma máquina. Eu vou colocar ela para ficar desfilando lá. Quer dizer, eu estou colocando uma isca para médico, de repente até Caio, que não tinha esse tipo não tinha, não praticava crimes. Caiu também, Tício, Cádimo, caramba, apareceram vários psicopatas, não tinha tanto psicopata, apareceram vários, porque não resistiram, já tinha sementinha do mal lá dentro, mas ele estava se segurando, estava aguentando, entendeu? Então, nesse caso, o flagrante é ilegal, porque esse crime esse tipo de flagrante geraria o crime impossível, beleza? Por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto. Beleza, gente? Tranquilo. Não posso confundir o esperado com o preparado. Muito menos com o postergado. Postergado é outra coisa. Esse aqui, por que eu espero? Porque o sujeito ainda não está em flagrante. Aí eu espero. Eu espero ele adentrar nos atos executórios. O forjado, todo mundo sabe qual é, né? O forjado é o flagrante armado, né? Esse aqui é o flagrante forjado, é o flagrante armado, é crime. É crime não o cara
da vítima, é crime de quem forjou, tá? Flagrante forjado, ela colocou droga na mochila. O policial deu um tiro no vagabundo, aí pega uma arma fria e coloca na mochila do vagabundo para dizer, tá atirando porque estava armado, porque ele reagiu. Mas o cara estava sem arma, o cara não tinha nada. Sacaram? Aí você bota um porte de arma no cara, você coloca uma droga na mochila do cara para dizer que ele estava em flagrante, mas ele não estava em flagrante. Foi um flagrante? Foi? Já. Muda a cena do crime, coloca ali. Nesse caso, ele acaba mudando a cena do crime, né? Porque ele bota ali, ele forja, né? O flagrante. E o flagrante postergado. Esse flagrante postergado, como o Diego falou, ele é conhecido também como flagrante diferido. Diferido. Também conhecido como ação controlada. Ação controlada. Aqui é um meme, tá, gente? Aqui ação controlada. Vou pegar. Vamos se brincar. Olha só, nesse flagrante aqui, ó, preste atenção, isso aqui, eles vão confundir isso aqui na prova, você precisa lembrar. O flagrante postergado, diferido à ação controlada, a polícia também espera. Mas aqui, qual é o motivo dela esperar? Aqui ela está esperando o cara entrar em situação de flagrância. Aqui não. Aqui, Léo, aqui o indivíduo já está em flagrante. Já está em flagrante, viu? Aqui o sujeito já está em flagrante. E por que a polícia posterga? Porque naquele momento do flagrante, por uma questão de provas, por uma questão de mais agentes, naquele momento do flagrante, a polícia, por exemplo, ela conseguiria prender somente Caio, o traficante. Mas ela sabe que Tício, que Mévio também estão envolvidos. Ela sabe que ali tem droga, mas está chegando uma carga muito maior de drogas da Europa, por exemplo, da Ásia, da Venezuela, sei lá de onde que é. E a polícia, ela quer pegar aquela carga também. Se ela prender agora, vai perder essa carga. Vai deixar de prender Caio, Médio, Cádio, só vai prender Tício. E ela não quer isso. Então o que ela vai fazer? Eu já tenho uma situação de flagrante, Rafa, já tenho uma situação de flagrante, mas eu quero mais. Eu sei que daqui a 2 horas vai chegar a quadrilha toda, eu quero prender todo mundo. Então eu vou fazer o que para o flagrante? Eu vou postergar. Eu vou esperar, mas não porque ainda não está em atos executórios. Eu vou esperar porque eu quero mais. Porque eu quero desarticular a quadrilha inteira. A organização criminosa toda. Aí eu faço o quê? Eu espero. Só que o nome desse flagrante não é é o flagrante. Na verdade, eu não estou esperando, eu estou postergando. Porque eu já tinha condições de prender em flagrante. Às vezes demora até 1 ano para fazer isso. Qual é o nome da ação? Ação controlada. Beleza, gente? Esse é o flagrante postergado. Aí cada autor bota o nome. Demorado, diferido. Aí cada um tem um nome, tá? Mas esse flagrante aqui, tá? Esse flagrante, ele está em 3 leis, depois vocês dêem uma olhada. Ele está na lei de lavagem de capitais, que a gente chama de lei de lavagem de dinheiro, né? Chama de aquela lei de lavagem de capitais, lei de lavagem de dinheiro, não vou lembrar o número agora. Ele está previsto também acho que é 12.850, a lei, essa aqui é a lei de organização criminosa, tá? Depois vocês deem uma olhada.
lei de organização criminosa, e está também, essa aqui acho que é 12.850, tá? Essa aqui é a 11.343, é a lei de drogas, tá? E está também na lei de drogas. Lavagem de dinheiro, organização criminosa e lei de drogas. São as 3 leis que vão trazer esse instituto do flagrante postergado ou da ação controlada. Dei uma lida lá depois. Cada lei ela vai trazer um requisito diferente, tá? Tem uma que precisa de autorização do juiz, tem outra que não precisa. Depois dá uma olhada nas diferenças lá. Beleza, tranquilo? O flagrante por apresentação. Rodrigão, só uma dúvida. Pode falar. Eu fiquei com dúvida até agora. Uhum. Essa questão do postergado. Digamos que o juiz emitiu lá a prisão preventiva do carro, já tem as provas. Só que quando o juiz emite a prisão, tem prazo de validade. Nesse caso, por exemplo, já tem a prova, só que a instituição de segurança, que é responsável por prender médio, né? Que está nessa situação de droga, vamos botar que ele é o líder de uma facção criminosa, mas aí a polícia está na mão de dentro, só que a polícia pode postergar. Essa liminar, ela tem prazo de validade, porque a polícia ela pode postergar, de repente, né? Não. Aí, olha só. Mas a pergunta é boa porque eu acabei não falando disso. Eu fiquei confundido. Então, é porque você está confundindo a prisão preventiva com a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, a gente está falando da prisão em flagrante. A prisão em flagrante, ela não precisa de liminar. Ela não precisa de autorização do juiz. Ela não precisa de autorização de ninguém. Léo, o indivíduo está praticando crime, ou acaba de praticar, aquelas situações que nós vimos aqui. Sim. O juiz não interessa o juiz. O agente vai prender o indivíduo. É a prisão em flagrante. Essa prisão que depende de liminar, de autorização do juiz, não é a prisão em flagrante. É a prisão preventiva ou a prisão temporária. Ou a prisão pena mesmo, o cara foi condenado. Então existem vários tipos de prisão. Eu tenho uma prisão que a gente chama de prisão cautelar, eu tenho uma prisão pré-cautelar e eu tenho uma prisão pena. Só para a gente pegar um apanhado aqui. Quais são as prisões cautelares? É a preventiva e a temporária. A prisão temporária ela tem uma lei própria, tá? Existe essa prisão temporária, vocês só precisam saber que ela existe. A prisão temporária está numa lei própria, que eu não vou lembrar o número agora, mas depois você deu uma pesquisada aí. Lei de prisão temporária, existe lá. Aí existem os crimes que cabe essa lei, essa prisão temporária. Essa prisão temporária, a gente fala que é a prisão do inquérito. Ela é aplicada durante a investigação, durante o inquérito policial. É a prisão temporária. Nós temos as prisões cautelares, que não são prisões penas. O que é uma prisão pena? Depois que está julgado. Prisão pena é aquela onde houve o quê? Uma sentença judicial condenatória que transitou em julgado, não cabe mais recurso nenhum, conforme a prisão agora do Bolsonaro. Transitou em julgado, né? Não transitou? Eu acho que já transitou em julgado lá, não cabe mais recurso nenhum. Ah, não cabe mais recurso nenhum, transitou em julgado, agora ele vai começar a cumprir a prisão pena. Isso é prisão pena. Não transitou em julgado ainda, mas o indivíduo está preso. Ah, tudo bem. Mas essa não é uma prisão pena, é uma prisão cautelar, que normalmente é a preventiva, mas pode ser a temporária também. Normalmente é a preventiva, mas pode ser a temporária. E o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva, eu tenho os requisitos para a prisão preventiva. A prisão preventiva eu preciso ter fumos boniuris e perigo in mora. Eu tenho que ter fumos comicio delicti e perigo in libertate. Isso aí são coisas que eles trabalham na prisão preventiva que vocês não precisam saber agora também. Mas tem os requisitos da prisão preventiva. Além da prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, é por cautela, é para proteger a sociedade, eu tenho a prisão que alguns doutrinadores vão chamar de prisão pré-cautelar. É uma prisão pré-cautelar. Que prisão é essa? É a prisão em flagrante. O
Porque normalmente a prisão em flagrante, ela poderá ser convertida em preventivo. Pode ser ou não. O indivíduo às vezes é preso em flagrante, quando chega na audiência de custódia, ele é liberado. Porque não converteram a prisão em flagrante em preventivo. Aí vai responder liberado. Você entendeu? Que são prisões diferentes? Qual é o requisito para prisão em flagrante? Qual é o requisito? Está acontecendo? Ele está cometendo infração, ou acaba de cometer, ou é encontrado logo depois, ou é perseguido logo após, tanto faz. E ainda tenho que ver se não existe alguma lei dizendo, mesmo que ele esteja em flagrante, não se imporá prisão em flagrante. Tem isso? Tem. A lei 9.099, o CTB vai dizer. O CTB não acabou de dizer aqui, ó. O CTB está dizendo, naquele artigo 308, está dizendo assim, ó, Léo, esse sujeito está em flagrante, mas você não vai impor prisão. Não vai lavrar alto e não vai jogar no xadrez. Beleza? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Existem todas essas prisões, tá? Só para a gente acertar aí a nossa matéria. Esse aqui é o flagrante por é aquele indivíduo que ele se apresenta. Aí eu vim me apresentar aqui porque eu pratiquei aquele crime. Ainda que ele queira, o delegado não pode impor prisão em flagrante. Porque quais são as situações de prisão em flagrante? É cometendo? Está cometendo? Acabou de cometer? Acaba de cometer? É encontrado logo depois? Foi encontrado por uma... Esse cara aqui, ele se apresentou, ele foi perseguido? Ele foi encontrado logo depois? Ele está cometendo? Então não está em situação de flagrante. Isso aqui não é, a doutrina vai dizer, isso aqui não posso prender o indivíduo. Não há prisão em flagrante, apesar do nome, flagrante por apresentação. É porque alguns diziam que era possível. Alguns diziam assim, Júlio, se ele se apresentar, eu vou prender em flagrante. Não pode. Aí o cara aqui, não, me prende, pratiquei aquele crime, estou repetindo. Não pode prender. Tranquilo? É o flagrante por apresentação. Não pode impor prisão a esse sujeito aqui. O outro, é porque eu esqueci o nome do outro flagrante. Mas o outro flagrante é um flagrante que o indivíduo fala assim, o policial, se tu me der R$200, eu não vou te prender. Aí o cara dá os R$200. E aí, depois, o policial prende. Quer dizer, pediu uma propina e depois prendeu. Aí eles dão o nome de flagrante também. A doutrina fica viajando. Tem esse flagrante, eu esqueci o nome agora. Oi? Não seria uma espécie de flagrante? Não, esse não é forjado, porque o indivíduo estava em flagrante. Ele estava em flagrante. Mas aí ele estava em flagrante. Só que o policial pede uma propina dizendo que não vai prender, e depois prende. Aí tem um nome para esse flagrante. Mas aí o policial pediu mesmo uma propina, que era a intenção inicial de ficar para si, ou foi pedido para poder, às vezes, armar o cara está do meu lado e tentar... Aí eu não sei. Né? A intenção do indivíduo não importa. Importa que ele diz, não vou te prender, e depois prende. Aí tem um nome para esse flagrante aí, que depois eu vou ter que dar uma olhada no livro lá, porque ele fugiu da memória aqui. É um nome esquisito, tá? Mas existe esse flagrante aí. Aí se ele pegou o dinheiro ou não, isso aí não importa. Mas é uma espécie de flagrante. Tá bom? Acho que o que eu quis perguntar é assim, no caso ele já estava no flagrante de algum crime. Aí, não, olha só, o indivíduo já estava em flagrante. Então, já estava. Ele já estava em flagrante. E ele deveria ser preso em flagrante. O policial solicita o dinheiro. Não prende naquele momento, solicita o dinheiro e prende depois. Entendeu? É como se ele postergasse o flagrante, mas pedindo propina. E aí tem um nome desse flagrante que me fugiu aqui, vou fazer o quê? O HD apagou nesse momento aí, esse pedaço aí, o HD deu pane. Depois eu vejo para você lá, eu tenho esse flagrante lá. Não sei se tem alguma coisa que eu deixe de sensação, alguma coisa assim, não me esqueci. Botar flagrante propina. É possível que você até ache aí, não. Vamos lá, pessoal. Então, em relação ao flagrante, nós
Demos uma situação legal aqui em relação à prisão em flagrante. Agora todo mundo sabe o que é prisão em flagrante. Quando vier escrito lá no CPB e na Lei 9.099, vocês já vão saber se o sujeito está em situação de flagrância ou não. Duas e 23. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retoma, tá? 2h30, termina 4 horas. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente pega agora no CTB forte aqui para a gente finalizar essa parte do CTB, tá bom? Daqui a 10 minutos a gente retorna com força total. Força total, tá, Jéssica? Não cochile.